Olá, eu sou Fábio Passos, sou professor da Universidade Federal do Piauí, sou do departamento e do programa de pós-graduação em filosofia dessa instituição. E antes de começar a nossa conversa, vou fazer uma autodescrição. Eu sou um homem negro de pele não retinta, tenho cabelos pretos, curtos, encaracolados, barba preta curta, estou usando um óculos de grau, tenho sobrancelhas largas, boca larga, estou vestindo uma camisa estampada, das cores escuras, verde, azul. Estou com uma calça jeans, um tênis All-Star cinza e estou numa cadeira de rodas, pois eu sou uma pessoa com deficiência, paraplégico, e utilizo cadeira de rodas para me locomover. Estou aqui com o Carlos Henrique, com o Marcos, para nós conversarmos um pouco da criação e da importância do GT de Filosofia da Deficiência dentro da Anpof. Então, antes de começar a conversar aqui, o nosso bate-papo, falar um pouco dessa historização da criação do GT de Filosofia da Deficiência. Primeiramente, né, havia da minha parte uma certa inquietação em pensar e estudar a deficiência a partir de uma perspectiva filosófica, né? Então, eu tive a oportunidade de trazer essa temática para o centro das minhas pesquisas quando eu fui fazer um pós-doutorado em artes visuais na Universidade Federal da Paraíba e pude, nesse pós-doutorado, trazer a temática da pessoa com deficiência para dentro das minhas pesquisas, tanto utilizando de ferramentas da filosofia política contemporânea, quanto utilizando do meu fazer artístico. Eu sou também artista visual e desenho corpos de pessoas com deficiência. Então, nessa pesquisa, no pós-doutoramento, eu comecei a produzir pesquisas nessa área, né, tanto no que diz respeito a artigos, quanto também a livros que eu publiquei, o livro Corpos Invisíveis. E aí, a partir disso, começamos a ter contato com outras pessoas de outros centros e também da universidade aonde que eu trabalho, no caso aqui o Marcos, que é o nosso mestrando lá do programa, e o Carlos, que é da Universidade Estadual do Piauí, do departamento. Então, a gente começou a agregar pessoas, tanto pessoas com como pessoas sem deficiência, que trabalham essa pesquisa. Então, há 2 anos atrás, aliás, nos 50 anos da Anpof, né, no evento que teve no Ceará, foi o primeiro espaço que nós tivemos para tematizar de maneira sistemática a questão da deficiência numa perspectiva filosófica. E aqui, de antemão, vem o meu agradecimento à diretoria da Anpof por ter dado a oportunidade da criação desse GT, principalmente na pessoa do professor Érico, que fez todo esse movimento de acolhida e de entusiasmo pelo tema. E aí nós tivemos nosso primeiro momento que a gente chama de pequena Anpof que teve no Ceará. Então nós pudemos nos reunir, pudemos sistematizar essa temática, ou seja, pensar a deficiência a partir de uma perspectiva filosófica. E aí, conversando com o professor Érico, ele falou assim, não, na Anpof Nacional, que vai acontecer em Recife, vamos continuar dando espaço para que vocês possam pesquisar e publicizar as pesquisas de vocês sobre a deficiência também na Anpof, né? Que no caso é esta Anpof que nós estamos aqui participando nesses dias, né? Então, e aí, a partir dessa conversa, nós criamos um grupo de pesquisa que nós nos reuníamos de maneira online a cada 15 dias, né? Então, esse grupo foi ganhando corpo, foi ganhando volume, foi trazendo outras pessoas com outras pesquisas, e aí nós cadastramos esse grupo de pesquisa na base do CNPq, né? Foi criado esse grupo de pesquisa junto ao CNPq, continuamos as nossas pesquisas, foi se avolumando, até que nós tomamos a iniciativa de propor à diretoria da Anpof
a criação de um grupo de trabalho que se chama Filosofia DEF, né? E aqui eu acho que vale a pena um esclarecimento, porque DEF, né? Importante dizer que DEF não é uma sigla de deficiente. DEF é uma apropriação de que pessoas com deficiência estão realizando da própria palavra DEF. O DEF ele tem uma conotação política, tem uma conotação de posicionamento dentro da sociedade para trazer e reivindicar um lugar de aparecimento nosso nesse mundo comum e também exigir que o nosso redor seja cada vez menos capacitista, que nós tenhamos uma sociedade menos capacitista, ou seja, uma sociedade que se volte para as pessoas com deficiência sem nos colocar os estigmas que tanto são nos colocados. Então, capacitismo é o preconceito contra a pessoa com deficiência, ou seja, se duvida da capacidade de pessoas com deficiência de realizarem inúmeras atividades, como estudo, pesquisa, relacionamentos afetivos, né, e assim por diante. Então, a filosofia DEF, né, ela vem exatamente isso, né, para trazer essa temática numa perspectiva filosófica e também problematizar todos esses dispositivos, esses padrões que criam essas ideias capacitistas que tanto recaem sobre os nossos corpos, né? Então, aí foi criado o GT, a diretoria da POF acolheu a nossa proposta, acolheu a nossa intenção, e aqui nessa POF é a inauguração desse GT de filosofia da deficiência, né? Então, como eu disse, no grupo tem pessoas com e sem deficiência, né? Mas que tem como elemento agregador das nossas pesquisas o tema da deficiência. Então, feito esse primeiro movimento, eu vou começar a conversar um pouco com os meus colegas de GT que estão aqui hoje nessa conversa. Começo com o Carlos Henrique, né, que é uma pessoa com deficiência, ele tem surdez e ele vai se autodescrever um pouco e falar um pouco da pesquisa dele. Obrigado, Fábio. Ouvindo aqui as suas palavras, né, muitas lembranças, né, me traz à tona, porque na medida que você me coloca aí na condição de surdo, né, quantas vezes eu não escutei de pessoas, pelo fato de eu ser oralizado, que eu não era surdo, não é? Então eu escutei muito isso na minha segunda infância, né, a partir dos 8, 9, 10 anos. Eu escutava as pessoas dizendo, nossa, você é surdo, mas você fala. Como assim? Então, sempre se criou o estigma de que o sujeito surdo era alguém com uma mudez automática, não é? Como se o processo de surdez viesse acompanhado automaticamente da perda da voz. Mas, antes de mais nada, eu também agradeço muito a você, Fábio, pela inovação, pela coragem de ter trazido à tona a formação de um grupo que pudesse dar voz às nossas próprias reflexões, não é? Curiosamente, por exemplo, antes de mais nada, eu gostaria de me descrever, né? Gosto de usar um pouco de humor para fazer minha descrição. E toda vez que eu venho para os eventos, as pessoas estão me comparando com um certo cantor de rock, né? Rock nacional. Mas eu não gosto nada contra, nada a favor também. Gosto muito do rock também. Mas antes de mais nada, eu sou um sujeito louro, né? Com cabelo quase branco. Certo? As barbas já estão embranquecendo, né? Um pouco pela minha idade também, né? Sou um sujeito surdo, sim, tenho deficiência bilateral, né? Perda profunda. Eu uso o aparelho auditivo desde os 5 anos de idade, nos 2 ouvidos, mas eu sou surdo oralizado. Então, assim, quando eu descobri a minha surdez, a minha perda auditiva, eu já era oralizado, então eu já falava e já era alfabetizado também. Então facilitou muito a minha interação com o sujeito não surdo. De uma forma geral, nunca tive problemas tão severos para lidar ao longo da vida, né? Problemas que qualquer pessoa, de uma forma geral, teve. Mas, assim, uma das coisas que me marca muito é que eu tenho um recorte da minha tese
um levantamento, uma problemática sobre essa questão da surdez, sabe? Eu trabalhei minha tese chamada Fenomenologia, Natureza e Merleau-Ponty pela Universidade Federal de Goiás, tá certo? E aí eu faço um pequeno recorte da minha tese, trabalhando exatamente alguns movimentos que o Merleau-Ponty elabora sobre a questão da surdez. São espaços, tem alguns problemas na sua filosofia, quando ele relaciona, por exemplo, a expressão surdo e mudo, não é? Que para mim é uma expressão equivocada, estigmatizada, é preconceituosa. Mas a gente precisa refletir sobre isso, né? Apontar que os problemas existem e que é preciso a gente criar um estatuto, uma reflexão de uma filosofia da deficiência. No meu caso, especificamente, eu trabalho com filosofia surda, não é? Tivemos recentemente um dossiê publicado agora pela revista Calárico, onde nós pudemos expor algumas das ideias. O público que está nos assistindo pode ter acesso à revista Calárico, que é a última edição agora do dossiê sobre filosofia DEF. Enfim, algumas coisas que eu gostaria de conversar com você, no bate-papo, de uma forma espontânea também, algumas coisas que podem surgir. Aí a gente pode aí trazer à tona, não é? Alguns elementos para contribuir com essa reflexão que para mim é uma reflexão de militância, é uma reflexão de engajamento, uma reflexão que expõe a necessidade da nossa luta, na minha percepção, na comunidade surda também, tá certo? Então é isso. Obrigado, Carlos. Acho que o Carlos toca num ponto muito interessante sobre o GT ele ser militante, ele tem um papel não somente acadêmico, como político também, né? Eu acho que o Brasil ainda está, se a gente pode usar esse termo, atrasado no que diz respeito à luta da pessoa com deficiência, né? A luta da pessoa com deficiência em países como a Inglaterra e os Estados Unidos aconteceu entre a década de 70 e 80 do século passado, e a gente ainda não tem esse movimento de reivindicação dos nossos direitos. Nós temos uma das constituições em termos de leis mais abrangentes no que diz respeito ao direito da pessoa com deficiência, mas a efetivação dessas leis no dia a dia, ela está muito aquém, né? E é claro que dentro dos nossos âmbitos acadêmicos isso também se reflete, né? Então passo antes de a gente continuar essa conversa aqui para o Marcos, né, que vai se autodescrever e depois falar um pouquinho da sua trajetória e da sua pesquisa. Olá, bom dia. Bom dia, professor Fábio. Ao Carlos, meu nome é Marcos Coutinho. Eu sou uma pessoa negra, de pele não retinta, tenho cabelos cacheados na altura dos ombros, lábios finos, sobrancelha fina, olhos também pequenos, nariz médio. Eu estou vestindo uma camisa de cor verde escura, uma calça meio amarelada e usando um all-star vermelho. Agradeço o convite por estar aqui com vocês, é um prazer. Nós somos o GT de Filosofia DEF. Os nossos encontros têm sido maravilhosos nas discussões que nós estamos aprofundando, cada um com as suas pesquisas. Isso que é interessante. Por exemplo, o senhor estuda Merleau-Ponty, o professor estuda Rancière, Foucault, Arendt, Butler. Eu já estudo mais o Foucault. Então, a gente percebe assim que a filosofia da deficiência, a filosofia DEF, a forma como a gente está se relacionando, não está somente para um autor, mas na forma como nós fazemos filosofia, conseguimos perceber em outros autores e autoras ali formas de dialogar, de dar voz, como vocês bem falaram. Eu não sou uma pessoa com deficiência, mas pesquiso juntamente com os professores. Eu sou atualmente mestrando em filosofia pelo programa de pós-graduação de filosofia da Universidade Federal do Piauí. A forma como eu comecei a pesquisar foi através, ainda nos programas de iniciação científica, e é um ponto muito interessante. Por exemplo, o professor Fábio está elaborando e já vai começar uma disciplina sobre filosofia DEF na graduação. Isso é extremamente importante e isso foi... toda essa temática foi importante para mim porque eu comecei a estudar na iniciação científica. Então, não foi somente a questão do mestrado, um possível doutorado no futuro, não. A professora que me orientava, a professora Fernanda, a doutora Fernanda Mota, lá da Universidade Federal do Piauí, ela trouxe essa temática e disse, olha, vamos estudar a questão do Michel Foucault
dentro da questão da normalização das pessoas com deficiência. E eu estudava no geral, assim, pessoas com deficiência. E eu tive uma experiência em um colégio da cidade de Teresina, onde eu tive contato com crianças com transtorno do espectro autista, TEA, e lá eu comecei a perceber a minha pesquisa, as questões de normalização, de fazer a criança se aquietar a todo custo, sem entender a forma como aquela criança, o que ela estava sentindo, o que ela queria expressar. Então eu comecei a perceber, eu disse, olha, acho que eu não vou querer pesquisar algo que seja voltado para um rumo mais psicológico, uma coisa totalmente voltada para a educação, mas e se a gente entender quais discursos fomentam essa normalização? E aí é por isso que foi importante eu trazer o Foucault para essa conversa, no que eu venho pesquisando desde a iniciação científica, e atualmente estou pesquisando no mestrado. E a gente está aqui para conversar um pouco sobre o nosso GT, sobre nossas pesquisas. Maravilha. Isso é uma coisa que me chamou a atenção na tua fala, né? Quando tu falou na questão da disciplina, não é? O Fábio propôs uma disciplina agora de filosofia da deficiência. No ano passado, eu dediquei uma unidade da minha disciplina de fenomenologia a fazer uma relação com a filosofia da deficiência. E agora eu vou propor também, para o ano que vem, numa disciplina optativa da universidade, a disciplina de filosofia DEF. Não é? Então, também vou propor dentro dela, porque agora o currículo, né, da Universidade Estadual do Piauí, do qual eu trabalho no departamento de filosofia, ele agora prevê que você possa, através da disciplina optativa, ministrar aquilo que te apetece, né? Aquilo que te provoca a reflexão, que te traz para dentro de uma problemática filosófica. E aí me chamou a atenção, porque eu comecei a construir já o esboço dessa proposta da disciplina, e contempla assim, matriz filosófica, contém também elementos práticos para pensar a deficiência, não é? Eu propus também dentro da proposta um projeto que vai transformar parte da carga horária da disciplina num seminário, tá entendendo? Um seminário onde eu vou convidar pessoas que fazem parte da comunidade diversa, lá de Parnaíba, não é? Pessoas PCD, inclusive atletas que estão PCD lá em Parnaíba, pessoas com deficiência auditiva e pessoas com até autismo também, não é? Então estou convidando esse grupo para compor a base do seminário da disciplina que vai ser dada já no ano que vem. A partir, se eu não estiver enganado, no segundo semestre do ano que vem. Não é? Porque no próximo semestre eu não darei, né? Mas no segundo semestre do ano que vem a gente já vai estar dando a disciplina de filosofia da deficiência pela primeira vez no curso de filosofia da Universidade Estadual do Piauí. Eu acho que é importante também o que o Marcos e o Carlos colocaram, né, sobre o grupo, de alguma maneira, ele consegue levar a temática da deficiência para dentro das nossas instituições nas quais nós trabalhamos e estudamos, né? Nós temos pessoas do sul do país, do sudeste, né? Então, o que é importante, né? Os alunos pesquisarem, os professores proporem disciplinas e também quando houver essa abertura nas instâncias superiores das nossas instituições, levar também, eu acho que isso que a gente está chamando de capacitismo, ele só vai ser alterado no que nós conseguirmos nos inserir de maneira efetiva dentro falando especificamente das instituições de ensino superior do nosso país. A gente não pode esquecer, né, que a temática da deficiência ela aparece como uma novidade na filosofia, a exemplo de outros temas que têm sido abordados nos últimos anos na filosofia, como a questão de gênero, a questão de raça, a questão do feminismo. Não podemos esquecer, por exemplo, que os estudos da pessoa com deficiência foram profundamente influenciados pelo feminismo, né? Aquilo que a gente chama de segunda leva dos estudos sociais sobre a questão da pessoa com deficiência foi muito influenciado pelo feminismo e autores como, por exemplo, hoje a Butler nos ajudam a pensar exatamente o quanto as questões relacionadas a gênero nos ajudam a pensar as questões relacionadas à pessoa com deficiência, né? Então, voltando à nossa conversa aqui, eu começaria pelo Marcos. Marcos, como é para você não sendo uma pessoa com deficiência, estudar essa temática, né? Assim, a minha pergunta né, de que maneira os estudos, as reflexões sistemáticas no âmbito acadêmico
alteraram a sua percepção sobre a deficiência, né? Eu queria que você falasse um pouquinho sobre isso. Assim, a questão, não sou uma pessoa com deficiência, e é um ponto que é importante sempre eu me ater sobre esse lugar, né? Então, é sempre importante ter o cuidado de não me colocar em um lugar que não é propriamente meu, né? E sempre procurar ouvir e entender. Isso que é importante, eu acho muito interessante no nosso GT. Por exemplo, tem um senhor que é autista, o professor que é paraplégico, tem pessoas que são autistas. As experiências deles, elas fomentam também as minhas pesquisas, porque coisas que eu estudo, eu digo, olha, a fala daquela pessoa vai de encontro com um determinado, porque não é uma experiência que está entranhada propriamente no meu corpo. Então, o lugar que eu tenho que perceber é justamente de ouvir o outro que está dentro de uma questão da deficiência. E, por exemplo, até o senhor já me aconselhou sobre essas situações. E, por exemplo, nós fazemos filosofia no Brasil, é uma filosofia muito bibliográfica. Uhum. Então, é importante, por exemplo, a valorização de bibliografias que são escritas por pessoas com deficiência. Uhum. Então, essas temáticas me atravessam de uma forma assim, por exemplo, na filosofia eu acho isso extremamente importante. Na educação, por exemplo, tem muitas discussões sobre pessoas com deficiência, a questão da inclusão, em perspectivas que são psicológicas, educacionais. Só que quando chega nessa parte filosófica, nós estamos explorando um terreno novo, né? Estamos inaugurando, inclusive, na Unpof. Então, isso é extremamente interessante e me atravessa de uma forma, assim, o que eu procuro sempre perceber é entender o meu lugar e perceber as vozes das pessoas que estão falando sobre os seus corpos, sobre as suas experiências. Por exemplo, eu estudo transtorno do espectro autista, então não tem como eu falar de uma experiência autista vindo da minha pessoa. Então, o que eu procuro é analisar livros escritos por pessoas autistas. Por exemplo, Temple Grandin, nos Estados Unidos, uma pesquisadora que há muitos anos trabalha, e ela é uma pessoa autista e escreve sobre a forma como ela pensa, sobre a forma como ela percebe o mundo. Então, isso é muito interessante da gente, eu como pessoa sem deficiência, entender o lugar das pessoas com deficiência, respeitar as suas falas, os seus escritos, as suas formas de ser, a sua arte. Por exemplo, o professor Fábio é artista visual, então ele transmite através da sua arte as formas como ele percebe o seu corpo, o corpo de outras pessoas com deficiência. Então acredito que seja dessa forma, de perceber o outro através da forma como eles se descrevem, da forma como eles escrevem, da forma como eles pintam, compõem. Então acredito que é mais por essa vertente. Completando o que o Marcos falou, né? Nós tivemos agora, recentemente, no programa de pós-graduação da Universidade Federal do Piauí, a defesa de uma dissertação, que eu tive o prazer de ser orientador da Ana Cândido, que é uma mulher com espectro autista, né? Também uma artista visual, fotógrafa, no qual fez uma belíssima dissertação, e eu não tenho a menor dúvida de que o trabalho dela vai servir de referência não somente para o trabalho do Marco, mas para de outras tantas pessoas que vão se debruçar sobre essa temática, né? Antes de passar aqui para o Carlos, fazer que ele possa responder a mesma pergunta, voltando a essa necessidade urgente e imperiosa de estudar a questão da pessoa com deficiência numa perspectiva filosófica, nós não podemos esquecer que outras áreas, principalmente das ciências humanas no Brasil, já tem um trabalho de pesquisa já adiantado, como a antropologia, como a psicologia, e a filosofia sempre a par, sempre olhando de fora, como se esse não fosse um tema filosófico, né? Deixa para os outros estudarem isso, né? Como se o trabalho da filosofia fosse simplesmente uma interpretação de textos de outros autores. Eu acho que a filosofia, se a gente nos voltarmos para aquilo que comumente nós chamamos de história da filosofia, a gente vai ver o quê? Né? Que são várias temáticas, várias problematizações que inquietavam filósofos e filósofas e que serviam como impulso iniciador das suas pesquisas, né? Então, é isso que a gente está tentando fazer aqui no Brasil, trazer essa temática para dentro da filosofia.
E essa temática não é simplesmente estranha à filosofia. Nós não podemos esquecer, para ilustrar como que as existências de pessoas com deficiência, elas são invisibilizadas, a gente pensar, por exemplo, que o Atlas da Violência, né, que é uma publicação anual que nós temos de um panorama da violência cometido a vários grupos sociais no Brasil, somente a partir de 2022 começou-se a trazer os números relacionados à violência cometida contra pessoas com deficiência. Então, nem essa violência era, nem a violência contra a pessoa com deficiência era sistematizada. E automaticamente o que nós temos é uma carência enorme, né, de políticas voltadas para a pessoa com deficiência. Embora nós tenhamos hoje um governo federal que esteja muito mais atento a essas temáticas, a gente não pode esquecer que nós temos ministérios voltados para vários segmentos da população e nós não temos um Ministério da Pessoa com Deficiência. Nós temos simplesmente uma secretaria, né? Então, isso é uma questão importante de se pensar, né? E, inclusive, a gente tem um elemento importante. O atual presidente da República é uma pessoa com deficiência e que nunca se colocou como uma pessoa com deficiência, né? A partir do momento que ele tem uma amputação em um dos dedos, ele é uma pessoa com deficiência, e se ele se autodeclarasse de maneira forte, isso traria muito mais impacto para a luta da pessoa com deficiência. Então, esse é só um dos elementos, porque, infelizmente, se autodeclarar pessoa com deficiência parece como trazer para si o estigma de uma incapacidade. Talvez seja por isso que o presidente da República não diz eu sou uma pessoa com deficiência, porque talvez possa parecer que ele não é apto para governar um país, por ser uma pessoa com deficiência. Esse é só um dos elementos. A gente precisa estudar por que há um constante apagamento desse considerar-se pessoa com deficiência, né? De se colocar como uma das características constitutivas da nossa existência, né? Então, isso também é um tema para ser estudado numa perspectiva filosófica, né? Se a gente for pensar um pouquinho, um tema muito forte hoje na filosofia, como também nas artes, a ideia de ancestralidade, a nossa ancestralidade é praticamente apagada de nós mesmos. Quando a gente vai olhar na história da humanidade, você tem várias figuras que tinham deficiência e eles nunca se declaravam pessoa com deficiência. Então, quando a gente vai olhar a nossa ancestralidade, a gente pergunta quem eram pessoas com deficiência que marcaram a história, né? Então, a gente tem em vários segmentos, como política, como arte, né, pessoas que eram pessoas com deficiência, até dentro da filosofia, e que simplesmente a história nunca os descreveu como pessoa com deficiência, né? Então, agora eu passo a mesma pergunta que eu fiz para o Marcos, para o Carlos, de que maneira, Carlos, estudar, você é uma pessoa que pesquisa filosofia, um professor de filosofia, poder pesquisar a deficiência numa perspectiva filosófica. O que isso traz não vou dizer de alteração, mas de ganho na existência do Carlos Henrique? O que isso traz enquanto pesquisador, enquanto professor? O que isso trouxe de diferente para você, Carlos? Bem interessante a tua pergunta, né? É uma colocação que ela, ao mesmo tempo, ela me induz a trazer resposta num nível intelectual, da minha construção como intelectual, mas me também busca elementos que agrega experiências sensíveis, né? Uhum. Experiências sensoriais, que não tem necessariamente relações com a minha construção como professor, mas impacta diretamente, no final das contas, na formação do filósofo. Assim, como eu falei há pouco, desde o término do meu doutorado, né, quando eu fui fazer aquele recorte a respeito da deficiência, da surdez, especificamente da surdez, eu ainda não falava filosofia DEF, mas falava especificamente a surdez como um problema filosófico. Inclusive, a minha ideia antes era trabalhar um tema como filosofia surda, não é? E ressaltar nesse tema uma das questões que é vitais na vida do surdo, da comunidade surda, que é o apelo comunicativo, não é? Todo surdo tem uma necessidade emergencial de se comunicar com o outro, principalmente com o outro não surdo.
a dificuldade em barreira do outro lado. Quer dizer, por que barreira do outro lado? Porque normalmente nós temos falta de empatia, não é? O sujeito não estuda, não consegue ter paciência, não consegue ter calma para compreender o que o estudo está tentando dizer, não é? Até porque o silêncio também comunica, não é? Então, o silêncio também é uma forma de avisar o outro que a gente está aqui, que a gente está se comunicando, que a gente está se expressando. E aí é que é uma questão muito vital para mim, porque uma das coisas que marca a minha infância é isso. Eu sempre fui uma pessoa que, de uma forma até paranoica, perseguia a necessidade de me comunicar com o outro, não é? E eu, coincidentemente, eu estudo, desde a época do final da minha graduação, o problema do outro, não é? Que é o grande problema que me traz à tona, trazer para mim como o problema da deficiência como algo estigmatizado. Primeiro porque se você for estudar na análise filosófica da modernidade, da contemporaneidade, você vai perceber, como o Heidegger fala, um dos grandes problemas do esquecimento da tradição metafísica é a questão do ser, não é? Então, quando você pergunta a respeito do outro como um ser que está no mundo e ele é esquecido pela tradição, obviamente esse outro é quem, não é? Quem são esses outros que são esquecidos pela tradição? Então você analisa pessoas que não são vistas como normais, pessoas que não são vistas como aceitáveis pela sociedade, pela cultura, ou sei lá, o que quer que seja, que determina normas e padrões de comportamento, padrões de corpo, padrões de audições, não é? Então isso acaba sendo excluído sistematicamente da nossa construção cultural. E aí constrói-se esse estigma da exclusão. Você colocou uma questão que é muito importante, a questão educacional, quando você vai falar da lei, entre o que é efetivamente aprovado na lei e o que se faz de fato lá, né? Se a gente pegar a questão da Libras, por exemplo, eu concluí meu curso de graduação sem ter visto nada de Libras, porque não existia, não é? Como disciplina obrigatória, nem como disciplina optativa. Então, o processo da inclusão da Libras na educação brasileira, principalmente no nível superior, é de agora. Um pouco da década passada começa a chegar, não é? Porque não chega chegando. Primeiro porque não tem profissionais formados, não é? Então, um pouco da parte dos profissionais que são formados pela comunidade surda, eles trabalham como intérprete de Libras. E se você analisar, não tem intérprete de Libras em lugar nenhum, praticamente. Poucas repartições públicas usam intérprete de Libras, que é diferente do professor de Libras, não é? O professor de Libras tem uma função, o intérprete tem outra, não é a mesma coisa, tá certo? Então você mal encontra, por exemplo, qual é a universidade pública brasileira que usa intérprete de Libras para dar informações, para estimular a acessibilidade, para estimular que as pessoas surdas venham para a universidade e se identifiquem com aquele processo de formação. Não tem. E Carlos, completando, por exemplo, como que isso é urgente? Você imagina uma pessoa surda chegando, por exemplo, num pronto-socorro. Pronto, cadê o intérprete? E ela não tem um intérprete e ela chega com um mal-estar, alguma coisa, aí a pergunta, como que ela vai explicar a um médico, a um plantonista, o que ela está sentindo? Porque eles não têm um intérprete, não tem quem faça a comunicação, e você pode ter uma pessoa que pode voltar para casa com a mesma situação de desconforto que a levou para o pronto-socorro, e ela volta sem nenhum tipo de um atendimento correto. Por quê? Porque ela não foram capazes de entender, né, e se comunicar com essa pessoa. Exatamente. Então esse é um dos grandes, vou dizer assim, é um certo trauma permanente, não é? Porque o estudo, cada vez que ele vai num lugar e ele encontra esse embarreiramento, automaticamente ele já se representa como alguém excluído, ele já se sente excluído automaticamente. Então ele chega num lugar e tenta, de qualquer maneira, dizer o seu lugar, não é? Dizer o seu problema, dizer a sua necessidade, e ela não é suprida, ela não é saciada. Então quando a gente percebe aí que a lei é aprovada em 2005, que ela aprova a Libras como disciplina obrigatória
nível superior, até ser efetivada demora muito. Então a comunidade toda, por exemplo, ela está desde o início dos anos 80 lutando pelo seu lugar, lutando pelo seu espaço na sociedade. Então ela leva mais de 20 anos para conseguir uma lei e até hoje, 40 anos depois, ainda não é efetiva. Ainda é incipiente, improdutiva, não é? Enfim, é uma questão que a gente precisa gritar, não é? Principalmente os surdos oralizados, não é? Precisam fazer valer a sua capacidade de se articular no mundo da vida e poder trazer reflexões necessárias como problemas filosóficos que a gente vem trazendo desse último ano para cá, né? Eu espero que ela se permaneça, se confronte, não se resigne, tá certo? E consiga abrir mais espaço dentro dessa sociedade, não é? Então, assim, nos encaminhando para o final dessa nossa conversa, esse bate-papo, primeiro agradecer à diretoria da Ampof pela abertura do espaço, não somente para a criação do GT, mas também para nós estarmos aqui nessa conversa, que eu tenho certeza que é mais um espaço para a gente poder divulgar e compartilhar essa nosso início de processo, né, dessa consolidação da filosofia DF, né? E dizer que a filosofia DF, ela está aqui também para mostrar o quanto que a nossa sociedade precisa ser acessível. Falar em acessibilidade é mais do que falar de rampas, né? Falar de elevadores, falar de acessibilidade é falar de acessibilidade comunicacional, é falar de acessibilidade atitudinal, ou seja, da atitude de pessoas sem deficiência para com pessoas com deficiência, é falar de acessibilidade estética, né? É mostrar que corpos de pessoas com deficiência também possuem uma estética, também possuem beleza, né? Então, quando a gente fala de acessibilidade, a gente está falando de romper e quebrar barreiras das mais diversas possíveis, seja na comunicação, seja arquitetônica, seja de atitude, seja estética. Então, um dos nossos parâmetros de trabalho é pensar uma sociedade que seja acessível, né, que tenha condições de efetivar aquilo que é tão importante na filosofia contemporânea, como, por exemplo, que perpassa obras como da Hannah Arendt ou de Heidegger, que é a ideia da pluralidade humana, a ideia de que o mundo comum ele é constituído pela pluralidade humana. E a gente não tem como efetivar isso se a pessoa com deficiência não tem acesso ao espaço público, né? Então precisamos pensar em acesso para que essas pessoas possam reivindicar a efetivação de políticas públicas, né? E também, quando a gente fala de políticas públicas, a gente está falando também do direito que nós temos da existências DEF serem estudadas e pesquisadas numa perspectiva filosófica. Então, obrigado pela presença do Marcos, obrigado pela presença do Carlos, obrigado a todos que nos assistiram e nos sigam nas redes, na página da Ampof, tem lá o nosso link do nosso GT Filosofia DF e lá vai aparecer as novidades sobre as nossas pesquisas, como publicação, encontros. Então fica aqui o nosso convite. Abraço a todos e até a próxima.